Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Empreendedor. Antes era Voz do Empreendedor, agora Papo do Empreendedor. Se não voltar a Voz do Empreendedor, né, Lu? Você que está acompanhando esse episódio aí, ó, curte, se inscreve, compartilha, segue o nosso canal, manda aí para os amigos empreendedores, empresários, profissionais liberais aí que estão precisando de uma ajuda aí, que esse podcast aqui fala tudo sobre empreendedorismo. E hoje a gente está com uma participação muito especial aqui. Muitos de vocês já devem ter visto a carinha dela na TV. Ó, ela já foi jornalista na TV Centro-América desde 99, apresentadora, escritora. Ela já foi diretora de edição da TV e pesquisadora de comunicação. Luzimar Colari, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Paulo. Fui editora-chefe Durante os meus 25 ó, se eu anos. deixei passar alguma coisa aqui, pode complementar, Luzimar. Foi uma jornada bacana, como apresentadora e editora-chefe na TV durante 25 anos e 9 meses. Nossa, muito tempo, hein? Entrevistou muita gente lá. Muita gente. E hoje está aqui para sentar do outro lado, né? Pois é, e esta é uma posição com a qual eu não estou muito acostumada, né? de ser entrevistada. Mas é isso aí. Estamos aqui agora para falar um pouquinho de comunicação e também sobre o seu livro, né? Que está aqui ó, na minha mão. Já ganhei um livro aqui, pessoal, com uma dedicatória. E tô doido para ler ele, Luzimar, porque comunicação todo mundo precisa. Pra gente que está aqui no podcast é essencial, né? Não tem um profissional hoje em dia no mundo que não precise se comunicar. Exatamente. É o que a gente estava falando ali nos bastidores, né? Que não adianta você ser o melhor profissional, ter o melhor produto, se na hora de se comunicar com o seu cliente você não consegue transmitir isso, né? Você precisa saber comunicar aquilo que você sabe, porque senão o seu conhecimento vai ficar algo só para você. E é isso que eu trago nas minhas pesquisas, nas colunas que eu escrevo semanalmente, neste livro que foi lançado em 2023, que é uma adaptação das colunas que eu publiquei lá no portal primeirapagina.com.br, e também é o que eu vou trazer no meu próximo livro, que vou trazer também muitas orientações para quem precisa ser porta-voz. Dar entrevistas, conceder entrevistas, fazer pronunciamento. Tudo, gente, tudo passa pela comunicação em todas as áreas de atuação. E não só para a gente que está aqui na área de comunicação. Exatamente, para todos os profissionais, né? Isso. E quando a gente fala em comunicação, acho que o grande desafio da comunicação é a pessoa transmitir aquilo que está dentro dela, né, para o público, conseguir passar isso, né, de uma forma falada, né, para o público. De uma forma que o outro compreenda. A comunicação é aquilo que você entende, não é aquilo somente que eu falo. Se eu falo muito bem, eu tenho um excelente vocabulário, eu sou a bambambam em tal assunto, mas eu converso com você e você não entende o que eu estou falando, a minha comunicação não é boa, não. Eu só acho que ela é boa, mas ela não é. Porque eu tenho que fazer com que o outro me entenda, eu tenho que usar um vocabulário adequado para o outro que está me ouvindo. Então, tem que ter essa sensibilidade. Então, tem gente que fala assim, em algumas situações a pessoa tem que descer do salto. Exatamente. Exatamente, porque eu tenho que falar de acordo com o meu público. E por isso que eu tenho que ter essa maleabilidade de, em diferentes situações, levar a minha mensagem de diferentes formas. Às vezes você está falando a mesma coisa, mas de maneiras diferentes, né, Luzimar? Claro, claro. Para um profissional que trabalha com telejornalismo, às vezes eu vou usar termos técnicos, jargões, que quem não é do telejornalismo vai falar assim, mas o que é isso que eles estão falando? Agora, se eu for explicar essa mesma coisa para aquela outra pessoa que nunca entrou num estúdio de telejornal, eu tenho que explicar de um jeito que essa pessoa entenda. Senão vai ficar uma comunicação inútil. Eu falando e o outro não entendendo. Igual a gente comentou antes ali, né? O pessoal, por exemplo, da área da saúde, né? Que tem esse conhecimento muito técnico. Mas se ele for falar isso para um paciente, talvez não vai conectar. Talvez vai até soar de uma maneira fria, né? Porque eles falam realmente a verdade, a parte técnica, eles não tem filtros ali, né? Então, quem está, às vezes, recebendo aquela comunicação vai falar, nossa, né, não estou entendendo nada, ou é muito frio isso que ele está me falando. Eu tenho 3 capítulos neste livro, Paulo, que são justamente com essa abordagem. A dificuldade de falar fácil, o capítulo Simples Assim, e o outro capítulo que é sobre a comunicação na relação
paciente, profissional de saúde. Muitas vezes o profissional de saúde, ele não usa esse linguajar, porque ele tem a intenção de ser usar uma comunicação incompreensível, ou porque ele quer ser snob. Às vezes é por causa da situação, do cotidiano dele, que ele está o tempo todo conversando com outros profissionais da saúde e usando aquela linguagem. E aí chega o paciente, que não tem essa mesma compreensão. E o conhecimento também, não né? tem. Então, assim, com este paciente, a comunicação tem que ser diferente. E há pesquisas, inclusive, sobre letramento em saúde, que provam que quando um paciente ele não entende o que o médico, o que o dentista, o que o nutricionista, enfim, todos os profissionais da saúde, quando o paciente não entende, o paciente tem mais dificuldade de aderir ao tratamento. O profissional de saúde pode até mesmo ter dificuldade de formar um diagnóstico, porque ele não consegue fazer com que essa pessoa se expresse bem. Então, tudo passa pela comunicação. O profissional de saúde precisa se comunicar de uma forma que os profissionais que não são da saúde compreendam. A gente vê um movimento dessa parte na verdade, todos os profissionais, né? A gente quer produzir conteúdo, o pessoal está partindo para esse meio digital, né? Inclusive você também, né, Luzimar? Também. Mas partir para o meio digital, a pessoa tem que estar preparada para se comunicar, porque não adianta nada. A gente vê, por exemplo, médicos que são referência e que não estão no digital, não produzem conteúdo, porque, né, não se sente pronto, enfim, pelos motivos dele. E a gente vê uma grande massa de pessoas que não têm embasamento técnico, falando muito bem da área da saúde na internet. Então, né, eu imagino a dor que esses médicos sentem, né? Porque eles olham para um lado e falam, caramba, né? Esse molecada falando um monte de coisa sem embasamento. E eu sei muito mais e não consigo transmitir o conhecimento, né? Vamos trabalhar a comunicação para que todo esse conhecimento científico, técnico, tem que estudar mesmo. E é óbvio que isso é o mais importante, é ter o conhecimento, né? Mas tem que trabalhar a comunicação para você transformar esse conhecimento numa mensagem que chegue até o seu público. E o público da saúde é quem? Todo mundo. Todo mundo. Quem não vai precisar de um profissional de saúde na vida? Todos nós precisamos. E, Luzimar, vamos contar aqui um pouquinho como que você entrou nesse meio de comunicação, porque hoje é escritora, já me contou que está fazendo participando de outro box com vários escritores, inclusive Fabrício Carvalho, aí, nosso amigo, um abraço. Então, conta para mim, como que você despertou esse interesse pela comunicação? Quando que você viu que isso era tão importante? Como que foi esse início da Luzimar aí? Bom, quando eu entrei na faculdade de comunicação social com habilitação em jornalismo, sou lá da primeira turma da UFMT, então eu comecei assim, saí do ensino médio e já entrei na faculdade. Então, a comunicação sempre fez parte da minha vida. Eu sempre gostei de me comunicar, de me expressar. Fui para a faculdade, terminei o curso, comecei a atuar já nos veículos de comunicação. E aí, no nosso dia a dia de estúdio, quase toda a minha vida eu estive na TV e nos últimos 7 anos também no rádio, que eu também fiz 7 anos de rádio. O que eu percebi? Que, principalmente nas entrevistas, muitas vezes eu ia entrevistar pessoas que eram sumidade no assunto e que as pessoas tinham enorme dificuldade de se comunicar. Muita dificuldade. Ficavam nervosas, tinham medo, tinham insegurança. E também, às vezes, tinham muito conhecimento, mas não usavam a linguagem adequada. Em 2012, então eu já tinha começado a minha jornada de comunicadora e de jornalista há muito tempo, né? Mas em 2012 eu comecei a ministrar treinamentos de comunicação, para que as pessoas pudessem enxergar a comunicação de uma outra forma. Elas perceberem, porque às vezes a pessoa não tem percepção, Paulo, de que ela não está se comunicando bem. Ela não vê que ela tem vícios, tanto de posicionamento quanto de linguagem, né? Ela não percebe que é habitual. Não percebe. Em 2012 comecei a dar treinamentos, ao mesmo tempo que eu trabalhava na TV, enfim, eu levava em paralelo. Em 2017, eu abri uma empresa para poder ampliar o leque de treinamentos. E aí eu percebi que esse campo é muito amplo. Quantas e quantas pessoas não estão precisando melhorar a sua comunicação?
E aí, depois, em 2022, eu fui convidada, lá no portal Primeira Página, a escrever uma coluna sobre comunicação, porque foi um assunto que eu não parei mais de estudar. Não parei mais. Foi só se aperfeiçoando. O tempo todo, fazendo cursos, 2 especializações. A última eu concluí agora em junho de 2025, pela PUC de Minas, sobre comunicação assertiva, influência e negociação. E aí eu fui desenvolvendo e me aprofundando nos treinamentos. 2023, as colunas que eu comecei a publicar em 2022, em 2023 eu adaptei para este livro, a primeira edição. E continuei, e chegou num momento em que eu tive que optar. Vou continuar com os treinamentos, as palestras, o aperfeiçoamento, ou eu continuo levando as 2 coisas? Eu não estava mais conseguindo. Então, foi aí que eu optei por deixar o estúdio para me dedicar mais à comunicação com este foco, em ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. E esse livro aqui, eu estava olhando aqui, tem até aqui a questão da gagueira, tem muita coisa interessante aqui. Então, esse livro aqui, esse livro que você fez, escreveu, foi baseado ali no seu conhecimento, no know-how que você adquiriu durante esses anos. No meu know-how, na minha experiência, mas também eu conversei com muitos especialistas no assunto. Então, para abordar a questão da gagueira, eu conversei com uma pessoa que enfrenta a gagueira e conversei com uma fonoaudióloga que é referência no tratamento de gagueira. Nossa, você conversou com quem sofre, com quem Exatamente, ajuda a recuperar. porque eu tenho conhecimento de comunicação, mas eu não sou uma especialista, eu não sou fonoaudióloga. Então, aqui, por exemplo, para a gente falar sobre internetez. Sabe essa mania da gente escrever com 2 letras, com emoji, só com pontinho? Abreviar tudo. Isso. Então, eu fiz uma coluna sobre isso, criei o texto sobre isso, mas eu queria a opinião de alguém que estudou muito. Aí fui atrás de uma especialista que fez doutorado em linguística, que é uma pessoa que eu ouvi para esta coluna aqui. Então, para cada capítulo, eu fui em busca de pessoas que estudaram muito sobre o assunto. E eu trago isso aqui. Eu trago isso aqui no livro Comunicação de Primeira. Então você teve que se colocar do outro lado, né? Porque você domina a comunicação, você consegue enxergar na pessoa, por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade nessa parte, falha um pouquinho aqui, mas se colocar no lugar para saber como que a pessoa, por exemplo, porque às vezes ela não tem consciência que ela está falando daquele jeito. Ou às vezes ela tem a consciência e não sabe os caminhos para conseguir resolver. Exatamente. Então, assim, a abordagem da comunicação, ela tem infinitos aspectos, né? Então, aqui eu nos pontos em que eu precisava ouvir pessoas que entendem mais sobre determinado assunto, conversei com essas pessoas que colaboraram com os textos aqui do livro. Interessante, hein, Luzimar? E você falou também da questão da rádio. Aqui a gente começou a falar, né, da questão do eternitez ali. Vamos pegar esse gancho e puxar também um pouquinho para a questão das mídias, né? Aqui a gente começou um programa Pongó News, de informação e tal, e a gente fazia gravado aqui, mas a gente tem o conhecimento do visual, né? E a rádio é totalmente diferente, é outra pegada, porque, por exemplo, deu um espaço de tempo onde não tem ninguém falando nada, quando é visual, você vê as pessoas, né? E no rádio, quando não tem ninguém falando nada. É um silêncio infinito, exatamente. Né? Então, a diferença para você se comunicar com meios de comunicação diferentes. Cada meio de comunicação tem suas particularidades. Na TV, por exemplo, você tem que pensar na sua comunicação verbal, a sua voz, o seu tom de voz, a sua articulação, a sua dicção, as palavras que você usa, mas você também precisa pensar no visual, na imagem. Televisão é imagem. Na rádio tem essas particularidades que você está dizendo, né? Então, 5 segundos de silêncio no rádio é uma eternidade. Exato. Na internet já tem outras particularidades. E aí vem uma outra coisa, Paulo, que hoje em dia os veículos de comunicação eles estão trabalhando de forma multiplataforma. Isso. Então a TV muitas vezes também está no YouTube, na internet. Aquele programa de rádio, ele também é rádio, mas ele também tem imagem, porque ele também é transmitido pela internet. Então a gente tem que se preocupar
com todos esses aspectos. Tem que fazer como que é? Tem que equilibrar todo mundo ali, todos os meios ali para conseguir transmitir em tudo. Porque, por exemplo, aqui a gente grava o podcast. A gente pega esse podcast, joga pro Spotify. A gente pega os cortes, joga no Instagram. Pega os cortes também e compartilha no YouTube. Então, a gente usa em vários meios de comunicação o mesmo conteúdo. Multiplataforma. É esse o termo que se usa no nosso jargão da comunicação. E a questão que a gente tá... Vamos continuar nessa parte de tecnologia, né? Vamos agora entrar na parte do home office. Você acredita que o home office, por causar esse distanciamento social das pessoas, também afetou na parte da comunicação, Luzimar? Eu acho que o período que nós ficamos isolados, né, naquele período mais crítico da pandemia de Covid, é claro que isso forçou uma mudança na forma de trabalho e na forma da gente se comunicar. Tem um capítulo do livro que é sobre isso, sobre Olha só, você comunicação tá e trabalho remoto. Inclusive, eu conversei com pessoas aqui, ó, que... capítulo 34. Como é que eles tiveram que se adaptar com essa mudança. E não teve tempo para ninguém se adaptar, né? Exatamente, as coisas foi aconteceram. Um dia, no outro dia, tinha que estar todo mundo remoto. Então, foi um grande desafio. Isso trouxe consequências? Eu acho que sim. Agora, como é que a gente tem que fazer? Vai trabalhar, a gente vai usar a linguagem do remoto no presencial, e as pessoas que se acostumaram com o remoto e que as pessoas voltaram para o presencial e têm dificuldade de comunicação. Por isso que quem trabalha na gestão de pessoas, ela tem que ter essa sensibilidade de observar, de analisar e de criar ferramentas para que a comunicação seja assertiva, eficaz e produtiva. Seja ela no ambiente remoto, seja ela no ambiente presencial. Eu acho que sim, que afetou o fato da gente ter... nós todos, né, fomos obrigados a ir para o remoto. Eu não fui, mas eu estava lá no estúdio, durante a pandemia, tendo que falar com os colegas que estavam em casa. Ou entrevistar as pessoas que estavam em casa. Nossa. Foi difícil. Nós todos fomos jogados para esse momento da comunicação remota sem preparo. Aprendemos muito. Acredito que assim, o grande diferencial de estar presente é porque ali você está fora da zona de conforto. Ali você tem que colocar em prática. Ali é o momento de você treinar sua comunicação. Porque, por exemplo, né, a gente comentou aqui que eu me inscrevi no curso de oratória, né, para aprender, para melhorar, né, a comunicação. E, por exemplo, se você for ver no YouTube, tá cheio de material lá, de oratória, dica, curso, né, tem disponível na internet. Mas o porquê de pagar um curso? É porque lá você tem que ir, tá com outras pessoas, colocar isso em prática, sair da sua zona de conforto, da sua casa, lá do seu quarto onde você estuda, e colocar em prática. Não tem curso, nem treinamento, nem capacitação de comunicação que seja de fato eficaz se você não puser isso tudo em prática. É o que eu falo nos meus treinamentos, nos cursos, nas palestras. Eu sempre faço tudo isso com dinâmicas, né, com exercícios. E eu digo, olha, se vocês ficarem na prática somente neste momento aqui do treinamento e não colocarem isso aqui lá no dia a dia do trabalho, nas relações interpessoais, não vai adiantar. Você tem que ter esse olho no olho, essa prática da comunicação para que, de fato, você possa evoluir. E hoje em dia que você que escreve vários... como que você falou? Várias colunas, vários artigos. Você domina a comunicação. E hoje, por exemplo, com as IAs, você utiliza isso para dar ali um suporte quando você vai escrever? Como que você trabalha com isso ou você não trabalha? O que você... Fui muito resistente. Qual o seu posicionamento em relação? Vou te dizer que eu fui muito resistente com a história de IA. Eu falei assim, eu vou usar isso aqui, coisa nenhuma. Né? 25 anos de TV. Não vou usar. Só que assim, não tem volta. A IA, eu escrevi uma coluna há poucas semanas sobre isso, com uma pessoa que começou a usar a ferramenta de IA para facilitar o trabalho dela. E essa pessoa explicando que, mesmo com a inteligência artificial, você precisa ter uma boa comunicação. Porque se você não sabe pedir, a IA não vai fazer o seu... Às vezes você dá o comando ali, ela entrega algo errado, você vai ver... Aí você vai olhar, pronto, está errado. E eu acho que a gente tem que pensar a IA como algo que vai te dar um suporte. Por exemplo, às vezes eu escrevo a coluna e aí eu reviso e eu vejo que tem pontos aqui que estão repetitivos. Então, eu
pego aquele parágrafo e peço para tirar. Se houver repetição de palavras, por favor, faça a correção. Mas quem escreve sou eu. Eu acho que assim, a gente não pode... a sua criatividade, a sua forma de escrever, as pessoas já identificam o meu jeito de escrever com o meu texto. Eu não posso tornar isso impessoal colocando tudo para a inteligência artificial. Eu acho que é um grande suporte, ajuda, mas eu acho que isso tudo tem que passar pelo nosso filtro. Qualquer tipo de pesquisa, por exemplo, quem disse uma frase, esses ditos populares, né? Muitas vezes IA te dá a informação errada. Isso, muitas vezes. Muito, não confie só em IA. Então, assim, use a IA como uma ferramenta entre muitas outras que você tem disponível hoje. Eu acho que IA não pode substituir livro, IA não pode substituir a sua criatividade, ela pode te dar alguns outros instrumentos para a sua criatividade ficar mais aflorada. Até para performance, para produzir mais, né? Por exemplo, igual você falou, vai corrigir um livro, por exemplo. Imagina, a pessoa vai levar muito tempo. Agora na IA, né, lógico que vai ter uma revisão, acredito, feita por uma pessoa, mas não, a IA precisa ter. Precisa ter. A IA, ela ajuda, mas assim, tem que passar pelo filtro humano. E você que passou pela rádio, pela TV, e agora vem, né, streaming, vai gravar um curso logo, vai estar aí disponível para o pessoal. Como que foi essa transformação? Houve mudança na comunicação por essa mudança de meios, por essa mudança de tempo, pela inserção de tecnologia? Porque uma coisa era a rádio antigamente, onde eu lembro que ia escutar um jogo, por exemplo, um time do interior que não passava na TV, a gente ia escutar um jogo, então a imaginação da gente, né, ficava pensando, como que está acontecendo. Agora com o streaming, com a TV, é outra pegada, porque você está vendo ali. Então, o diferencial, por exemplo, a pessoa que está na rádio, ela se comunica somente com a voz. Já a pessoa que está na TV, ela precisa, igual a gente falou, né, o posicionamento, a vestimenta. Como que foi essa transformação, Luzimar? Eu te digo que nos últimos 20 anos essa transformação ela foi muito acelerada, porque transformações nos veículos de comunicação, elas têm ocorrido desde que os veículos de comunicação, desde a prensa de Gutenberg, lá, né, séculos atrás. Então, ela foi evoluindo com o tempo. Então, antes a gente tinha um impresso. Quando veio a TV, depois veio o rádio, né? Primeiro o rádio, depois a TV. Quando surgiu a TV, as pessoas falaram, não, o rádio vai acabar, não é? O rádio vai acabar. O rádio está aqui até hoje. Mas o que aconteceu? A forma de você ouvir rádio é diferente. Você não precisa ficar lá com aquele radinho colado, né? Então, hoje você ouve no seu celular, você ouve no carro, você ouve em qualquer lugar. A mesma coisa a TV. Com a internet a TV vai acabar. Vai nada, gente, não vai acabar. O que acontece? Os veículos de comunicação, os meios de comunicação, eles estão se adaptando a essas mudanças tecnológicas. Claro, aqueles que não se adaptarem vão sumir. Mas aqueles que souberem usar essa evolução, eles vão continuar fortes. Então, a televisão, hoje você ouve a TV, você assiste a TV, desculpa. TV aberta na sua casa, liga a TV e assiste. Mas se você não estiver ali, você pode depois ir lá na TV, porque ela também tem o seu canal, a sua plataforma, que você vai lá e assiste. Né? Você vai lá na internet. Ela está no YouTube. Então, tem que ter isso. Tem que ter isso. E eu acho que vai continuar assim. A minha percepção é que daqui a 5 anos as coisas vão estar assim, diferentes, mas todos os veículos aproveitando essas mudanças tecnológicas. Porque a gente achava que ia se separar, eles estão se unindo, né? Igual eu falei, a gente produz um conteúdo aqui no podcast, que vai passar no YouTube. Esse mesmo conteúdo vai para a rádio, vai para o Spotify. O que eu percebi, né, em relação à rádio foi o perfil dos locutores. Porque, por exemplo, antigamente, o locutor de rádio já era um senhorzinho com aquela voz, né, toda. E hoje em dia não, são pessoas jovens que já têm a pegada mais descontraída, mais igual. É a linguagem que muda, né? A TV também. A TV mudou muito. Quando eu comecei a faculdade, por exemplo, era aquele telejornal mais formal, da bancada ali. Continua tendo uma bancada em muitos jornais, outros já não. Mas, assim, o que mudou?
a sua comunicação, que hoje é muito mais uma conversa, é mais conversada, é mais acessível e menos impostada, menos formal. E é normal que seja assim. As coisas vão evoluindo e a gente tem que acompanhar essa evolução. Não adianta brigar. Com Eu não ela, vou né? brigar com a IA. Eu vou aprender a usar a IA para ela tornar o meu trabalho mais produtivo. E é assim que a gente tem que ver as outras ferramentas também. E falando em comunicação, Luzimar, quando a gente fala em comunicação não é apenas o falar, né? Porque a nossa vestimenta comunica, o nosso posicionamento. Como que é esse jogo de cintura? Comunicação é o nosso verbal, como eu falei, né? Comunicação é o nosso jeito de se vestir. Comunicação é o nosso tom de voz. Eu posso dizer a mesma coisa com tons de voz diferentes e a sua compreensão vai ser diferente de acordo com o meu tom de voz. É só a gente reparar, né? Eu digo assim, vem aqui, Paulo, no fim da tarde. Se eu disser, vem aqui no fim da tarde. Se fosse Mudou minha mãe, eu já tudo. sabia que tinha feito Mudou alguma tudo. coisa errada. Comunicação também é a sua expressão facial. Como é que eu vou falar de uma coisa triste com um sorriso no rosto? O que acontece? A comunicação, quando eu falo de um jeito e a minha expressão facial está diferente, aquilo lá vai dar ruído na minha comunicação. Então, comunicação não é só a palavra, comunicação é tudo isso. O ambiente que a gente está também comunica. Você falou, né, que nesses livros que vocês estão fazendo, nesse Na box, na coletânea vai ter um né, arquiteto falando sobre comunicação e persuasão pelo ambiente. Então, assim, veja que tudo é comunicação. Comunicação não é só o que a gente... Não é só a palavra que sai da nossa boca, é tudo isso. Comunicação é a expressão facial, é o tom de voz, é o seu gestual. Uma coisa, você já pensou em ouvir falar aqui de entusiasmo e eu chegar aqui bem com assim, o ombrinho baixo, olhando para baixo, de ombros caídos? Então, a nossa postura também comunica. Então, é muito amplo. A gente tem que olhar a comunicação como um todo. a comunicação, né, além de ser informativa, ela é persuasiva, né, igual você acabou de falar aqui. E você falou, né, da persuasão pelo ambiente. Uma vez a gente fez isso sem ter essa consciência, né? A gente ia receber um futuro cliente aqui e eu tinha uma coleção, né, de miniaturas e tal, e eu sabia que o cara, né, tinha essa ligação com essa marca, né? E não seria ele que viria aqui, seria a namorada dele que estava vindo aqui e a gente preparou o estúdio para receber ela, né? Colocamos as miniaturas ali. Comunicação persuasiva. Já colocamos as luzes na cor, né? A hora que ela chegou, a primeira coisa que ela fez... não acredito que tem aqui. Foi lá, fez um vídeo e falou, fulano, olha aqui, o tanto que tem aqui. Eu falei, funcionou. Então, Veja você. o ambiente, né, ele traz muito isso. Por exemplo, aqui o estúdio, né, ele tem que ter esse ambiente criativo para você conseguir se concentrar, pensar. Agora, se é um ambiente mais bagunçado com música, você já não consegue. Não dá. Então, o ambiente realmente comunica muito com a pessoa, né? Muito. Isso é comunicação também. Isso também é comunicação. Não é só aquilo que você vai chegar aqui e falar para o cliente. Veja só que antes de você falar com essa cliente, você já se comunicou com ela e ela já captou a sua mensagem. Pelo menos parte da sua mensagem ela já captou ali. E você acha que esse conjunto, vamos dizer assim, conjunto de comunicações, né? Comunicação falada, porque, por exemplo, vou receber um cliente na minha mesa, ele chega ali, tá tudo bagunçado, o copo jogado, uma xícara, o trem... Ele vai olhar para mim e falar, meu Deus, esse cara é desorganizado, né? Então ele vai ter ele já vai ter um conceito ruim. Só de ver, né? Então, a nossa comunicação, quando a gente treina a comunicação, uma coisa que a gente tem que pensar é o que eu quero comunicar com a minha mensagem. O que eu quero comunicar. Então, a partir do momento que você sabe qual é a sua intenção, você tem que fazer com que a sua comunicação verbal transmita isso, a sua comunicação não verbal transmita isso, o ambiente transmita isso, a sua expressão e a sua postura também transmitam isso. Então, você tem que juntar tudo para que haja uma sintonia com a sua mensagem. Como é que eu vou chegar e vou falar, você, no seu caso, vou falar que, olha, isso aqui é um excelente estúdio para se gravar cursos, para se gravar podcast e tal. A pessoa chega aqui,
tá tudo desarrumado, tá tudo desorganizado. Exatamente. Chega alguém falando, olha, quebrou todo o nosso equipamento aqui. Pensa, você não precisa nem falar nada, a mensagem já foi dita. Já foi passada, né? Então, tudo isso é comunicação. E nesse curso, Luzimar, vamos falar um pouquinho do seu curso aqui também. Como que vai ser? Você vai abordar esses assuntos? Como que vai ser? Eu estou definindo, porque eu acho que a gente precisa ter 2 linhas de trabalho. Eu acho que um curso só é muita coisa para um curso. Então, eu pretendo abordar a comunicação de uma forma mais ampla, para todas as pessoas que querem melhorar a comunicação. Primeiro, para que a pessoa tenha esse entendimento do que é comunicação. Não é só melhorar a oratória. Não é só melhorar o verbal. Então, uma parte eu quero trabalhar isso. E um outro curso vai ser específico para pessoas que precisam ser porta-vozes. Eu tenho um treinamento que é muito procurado, que é o treinamento de Media Training. Antigamente, Media Training era o quê? Era um treinamento focado em pessoa que precisava ser ensaiado para conceder entrevista. Então, o Media Training hoje em dia é muito mais que isso. A pessoa, primeiro, ela tem toda essa compreensão da comunicação para depois ela entender qual é o papel dela como porta-voz. O diretor de uma empresa, de uma instituição, o superintendente, o gerente, o líder. Uma hora ou outra, ele vai precisar ser porta-voz dessa instituição. Seja em uma entrevista, seja em um podcast, uma entrevista que não seja para um veículo aberto de comunicação, mas é um veículo de comunicação, seja para fazer um discurso para o público interno ou para o público externo. Isso tudo também precisa ser treinado. Então, o Media Training é um treinamento específico para a formação de porta-voz. Esse já é um outro curso, é outro treinamento mais focado para pessoas que estão em função de liderança. Entendi. Para você melhorar a sua comunicação para a sua equipe, para o público externo e também para veículos de comunicação. Uma comunicação, por exemplo, que você quis dizer do líder, que é diferente, por exemplo, do cara que está vendendo. É porque ele tem que falar, vamos dizer assim, com todo mundo, com a comunicação mais simples para conectar. Já o vendedor, ele tem que ter o conhecimento técnico do que ele está vendendo. Como que é essas? Tudo. Quando a gente pensa no líder, o líder ele precisa ter uma comunicação assertiva que ela será replicada na equipe. A gente sempre diz, né, que quando um líder tem uma comunicação agressiva, a tendência é que a equipe passe também a ter mais conflitos, porque a equipe reproduz essa comunicação agressiva. Então, a comunicação ela precisa ser treinada em todos os aspectos, em todos os níveis das equipes, cada um com sua necessidade. O vendedor ele tem que ter a comunicação focada para aquela necessidade. O líder, ele fala para todos. Ele fala para todos os públicos e muitas vezes ele será porta-voz desta empresa, dessa instituição, para o público que não conhece essa instituição. Como é que ele vai se comunicar? Entendi. E até também para que as pessoas tenham noção. Paulo, uma coisa que a gente hoje em dia diz, olha, cuidado com a forma como você se comunica, até mesmo nas redes sociais, porque às vezes você pode gerar uma crise por causa de uma postagem. Por causa de uma postagem boba, por causa de uns stories de Instagram. Aquilo lá, hoje em dia, gente, não tem mais como. Você vai, aquilo lá se propaga. Dependendo do assunto, que é uma bomba. Nossa, a gente tem vários exemplos. Eu cito muitos desses exemplos nos meus treinamentos. Olha, gente, aqui não tinha crise nenhuma. A pessoa foi lá, o CEO foi lá e inventou uma crise. Ele criou uma crise por causa de instalou uma crise na equipe. Então, assim, o líder das instituições, das empresas, ele tem que ter um cuidado muito maior ainda do que os outros, com a forma como ele se comunica. Não lembro onde eu ouvi, mas acho que até a gente fala que às vezes que a comunicação parte do receptor, né? Por que isso, Luzimar? É porque aquilo que eu falei antes, a comunicação não é só o que eu digo, é o que você entende. Você, Paulo, que está me ouvindo aqui, você está captando o que eu falo, você está me observando, você está fazendo o seu julgamento a respeito do que eu estou comunicando. Então, o que me interessa aqui é fazer com que você entenda a minha mensagem e que essa mensagem seja em sintonia entre aquilo que eu falo
e aquilo que eu mostro. Quer ver um exemplo disso? A gente falando de liderança, né? Um líder que chega e fala, não, porque nós precisamos investir em inovação aqui nesta empresa. Ele tem um discurso de inovação, mas lá na prática ele comunica outra coisa. Ele barra os processos criativos, ele não valoriza aqueles que trazem iniciativas de inovação. O que adianta ter uma comunicação verbal que na prática você comunica outra mensagem? Então, por isso que a gente diz que a comunicação é aquilo que você entende, não é só aquilo que eu falo. Aquilo que eu falo é parte da comunicação. Entendi. E aí a gente tem que pensar na sintonia. Eu volto nesse tópico. Sintonia entre o que eu falo, entre o que eu expresso, entre o que eu pratico e entre aquilo que eu mostro com as minhas atitudes. Entendi. E colocar isso em prática, né, é o essencial, porque não adianta apenas pegar tudo que você está falando aqui, daqui uma semana eu já vou ter esquecido isso, não vou ter colocado em prática. É algo que tem que ser constante. E você colocando em prática, você consegue entender, por exemplo, nossa, eu, por exemplo, tinha um vício de linguagem. Enquanto a pessoa estava falando, eu estava, não sei o quê, papapá. Aí saiu os primeiros podcasts, foi assistir. A hora que a pessoa ia falar, eu estava falando, atrapalhando a fala da pessoa. Então, se eu não treinar isso, se eu não ver onde eu estou errando, eu vou achar que está tudo certo, né? Eu não vou ter consciência, essa clareza. Se você não tivesse assistido, ou se alguém nunca tivesse falado para você, você não teria percebido. E você falou que vai ser uma espécie de trajetória, né, o seu curso. Você vai passar a primeira fase ali, despertando a consciência, para depois passar para a próxima fase. Seria como que vai ser essa condução? A primeira coisa é a pessoa ter esse entendimento. Então, eu vou começar o curso com essa explicação de... É coisa que eu faço nos treinamentos presenciais também. O curso vai ser muito do que eu trago... O curso é pouco do treinamento. Isso, porque eu tenho vários treinamentos presenciais de comunicação. Tenho de comunicação assertiva, tenho de comunicação não violenta, para que você tenha um ambiente, até nas suas relações familiares, para que a sua comunicação não seja violenta. Mas o mais importante é começar sempre explicando para a pessoa que ela precisa ver a comunicação como algo além de falar bem, de falar bonito, de ter uma boa voz, uma boa dicção. Isso não é só. É um conjunto. Isso é uma parte de. Então, para quem tem... O que eu preciso para que a minha comunicação seja assertiva? Eu não posso ter uma comunicação agressiva, aquela que é o que eu digo, eu aponto o dedo, mas eu também não posso ser aquele passivo, que é tudo amém. A pessoa está com dúvida, mas não pergunta. Então, a comunicação assertiva é você achar esse equilíbrio. Né? Então, uma parte do curso é isso. Depois, o outro curso é o que eu estou te falando sobre o Media Training, que é para formação de porta-vozes. Então, a gente vai ter que dividir esse curso em vários... serão vários cursos, porque a abordagem é muito ampla de comunicação. Esse curso você já dá ele presencialmente? Já tem? Sim. Você está transformando ele no... Desde 2012 eu trabalho com os treinamentos. Então, para cá... E assim, não existe um treinamento que seja replicado exatamente igual em todas as empresas que eu atendo, em todas as instituições. Porque são públicos diferentes, totalmente diferentes. Então, aqui, por exemplo, quando eu vou atender uma empresa do agro, qual é a necessidade aqui? O que o porta-voz precisa cuidar quando ele vai falar em nome dessa empresa, num programa de rádio, num podcast? Então, são necessidades diferentes. Então, esse treinamento que eu ministro, eu tenho o básico, o roteiro básico, mas a parte prática é totalmente adaptada segundo a necessidade de cada instituição. Né? Se eu vou atender, por exemplo, o público jurídico, eu já vou fazer a parte prática das simulações de falas, de discursos, de entrevistas, dentro da realidade deste público jurídico, com a linguagem dele e tudo mais. E os treinamentos para a empresa que você fornece, é tanto para os líderes quanto para as equipes? Público em geral. E muitas vezes a gente faz em 3 etapas. Por exemplo, a gente vai fazer um grupo com o pessoal que ocupa a função X. Depois, para os líderes desses. E, por último, para aqueles que estão no topo da instituição. Nem sempre o treinamento é o mesmo para todo mundo. Entendi. Você está transformando isso, vai transformar isso em um curso digital, né? Exatamente. Porque, assim, é essa parte prática
Eu já atendi até fora de Mato Grosso. Olha só. As pessoas pedem para levar esse conhecimento, porque eu trabalho a comunicação, mas muito com exercícios práticos. Não é só falar, não é só trazer só a parte teorias. teórica, né? Não, a gente precisa da prática. E 13 anos ensinando, deve ter conseguido se adaptar bem, né? Porque aqui em Mato Grosso a gente tem empresa do agro, a gente tem empresa de mineração. Sim. Então são vários públicos diferentes ali. Já que você dei tem treinamentos para o pessoal do agro, já dei treinamentos para o pessoal da mineração, o pessoal Olha da só. indústria, do comércio, de serviço, para profissionais de saúde, para meio jurídico. Então, assim, mas para cada instituição que eu vou atender, a primeira coisa é a gente fazer o diagnóstico, quais são os principais pontos a serem trabalhados. Aqui é formação de porta-voz para conceder entrevista, ou é trabalhar a comunicação dos líderes para que esses líderes tenham uma comunicação mais assertiva com a própria equipe. Então, para cada instituição é um tipo de treinamento. E aí, lá quando eu for lançar o curso online, eu vou trazer parte disso tudo no curso online. É claro que a parte prática, nesse caso do online, eu vou deixar como exercícios propostos. Mas nos cursos presenciais, então eu tenho um curso, por exemplo, que são 8 horas de duração. Porque a galera, ninguém fica sentado assistindo um curso 8 horas. Exatamente. Não, é muita parte prática. Pessoal praticar, Isso. falar. Em alguns dos cursos tem lá o cinegrafista filmando. Olha só. As pessoas vão se assistir depois, elas vão aprender a usar microfone, elas vão aprender para onde que olha para a câmera, elas vão aprender a se observar para ver se estão com vício de linguagem ou cacoetes ou não. Então tem muita parte prática nos treinamentos. E esse know-how foi o que te levou a fazer essa coletânea de livros? Porque ele parece que, pelo que você me contou um pouquinho, parece que tem tudo esse know-how que você passou durante esses 13 anos dando curso dentro dessa coletânea. A coletânea foi um convite que eu recebi da Humanos Editora, que é a editora que lançou o meu primeiro livro. E eles me convidaram porque eles já fizeram coletâneas em outras áreas, fizeram da área da saúde, fizeram da área de segurança pública, e eles querem fazer, eles tinham a intenção de fazer isso de comunicação, estavam precisando de alguém que pudesse coordenar e selecionar algumas pessoas com muito conhecimento em diferentes áreas, mas com abordagem de comunicação. E aí eu convidei algumas pessoas. Que responsabilidade, hein? Pois é. Gente, só gente fera em diferentes áreas. Essa coletânea será lançada, a gente tem a intenção de lançar dezembro ou janeiro, dezembro de 2025 ou janeiro de 2026. E cada autor vai escrever um livro, não é um livro e cada um escreve um capítulo, não. Cada autor dentro do box vai ter o seu próprio livro com a abordagem da comunicação. Nossa, é muito personalizado, né? Porque, muito. Por exemplo, você falou que tem a parte de um arquiteto que vai escrever sobre o ambiente. Então, porque, igual eu falei, eu acredito que a maioria das pessoas que estejam acompanhando vai pensar em comunicação só na fala. Não, a gente vai ter um juiz escrevendo sobre comunicação. Ele abordando a questão de como, às vezes, a comunicação dentro do ambiente de trabalho, se ela for violenta e agressiva, as consequências lá na frente para essa empresa, né? O tipo de consequência e punição que a lei determina para esse tipo de situação. Eu vou ter um outro livro que é sobre a formação da imagem, de como a forma como você se veste, a forma como o que você escolhe mostrar na sua imagem, que tipo de comunicação é construída a partir disso. Olha só. Então, assim, são muitos. Vai ficar muito interessante essa coletânea. Eu já quero ler. Vou devorar esse aqui, finalizar o que eu estou lendo, vou devorar esse aqui. Quando a gente for lançar, eu vou ter que voltar aqui. Eu ia falar, já está convidada propaganda. já para falar dele. Luzimar, quero que você deixe um recado para a câmera aqui, para quem está acompanhando, para os empreendedores, empresários, falar um pouquinho, entender de comunicação, dar um recadinho e fala como te encontrar, como te procurar, porque logo você vai ter o curso também para vender, para fornecer para empresas, para o público. Então, é interessante você deixar esse recadinho, pessoal. Vamos lá, então. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, Luzimar Colares, no Instagram, Luzi Colares, com 2 L's, @LuziColares, Facebook, enfim, vocês me acham nas redes sociais. Eu posto muitos conteúdos de comunicação nas minhas redes sociais. Eu ministro cursos presenciais e mentorias de comunicação para quem quer melhorar a comunicação, seja a sua comunicação pessoal, seja da sua equipe.
tenho um portfólio de treinamentos e palestras de comunicação. Em breve terei os cursos online, em breve também o segundo livro, que fará parte dessa coletânea de comunicação. Então já tem outro livro já? O meu livro vai estar dentro desse box, que é a coletânea de comunicação. Bacana. Então serão 12 autores, eu e mais 11, e eu coordenando esse conteúdo todo do box. Então, assim, a minha mensagem final é: pare, analise a sua comunicação. Veja como a comunicação ela é determinante no sucesso do seu negócio, no sucesso da sua carreira. Não basta ter só conhecimento. Você tem que fazer com que seu conhecimento seja propagado. Quanto melhor for a sua comunicação, mais longe irá a sua mensagem. Invista na sua comunicação. Eu vou pegar um gancho aqui dessa sua dica que você deu aqui, ó. Entrevista não é bicho de 7 cabeças. Não é, gente, não é bicho de 7 cabeças, não. Aí até entrevista para quem vai fazer uma entrevista de emprego, né, Luzimar? Aí tem também entrevista. Tem aqui também? Tem entrevista de emprego. Às vezes a pessoa já perde o emprego ali na entrevista de emprego. Exatamente. Vai nervoso, não sabe como se portar. Tudo isso, gente, é comunicação. Exatamente. Luzimar, quero te agradecer pela sua presença aqui. Lu, dá um close aqui no livro da Luzimar, se não foi dado. Aqui, ó. Tá à venda na editora. Esse aqui é meu, tá? Esse aqui é meu. Vou devorar ele logo, logo. Comigo. Em breve teremos mais um. Luzimar, muito bom esse bate-papo contigo aqui. Já está convidada para quando lançar a coletânea vir aqui de novo conversar com a gente. E mais uma vez agradecer o público que está acompanhando esse episódio. E olha, comunicação é algo que eu gosto muito de falar, é algo que eu tenho que me aperfeiçoar, cada vez melhorar mais, porque, igual a gente comentou, né, vai mudando os meios de comunicação, as coisas vão tomando um rumo que a gente não espera. Às vezes aparece uma pandemia, faz a gente sair, né, totalmente da zona de conforto. Então a gente tem que estar preparado para sempre estar aperfeiçoando. A gente tem que estar se adaptando e aprendendo sempre. Não tem como você falar que a pessoa, não preciso mais. A gente sempre precisa evoluir, a gente sempre precisa melhorar. E o caminho é investir em conhecimento, é estudar, é se aprimorar, é buscar capacitação. Quem é empreendedor sabe, né? Exatamente. Não tem como não se atualizar, fica para trás. Isso. Pessoal, mais uma vez agradecer a vocês, agradecer a Luzimar, que foi um prazer estar aqui. o tempo dela aqui para estar passando informação para vocês. E mais uma vez agradecer, fiquem com Deus, um grande abraço e acompanhem a gente aí nas redes sociais. A gente vai colocar os links da Luzimar aqui na legenda, tá? E sigam aí a Arc Assessoria Digital. Nós estamos localizados aqui no 2º piso do Shopping Goiabeiras. Então, precisou gravar conteúdo, fazer retratos, podcast? Conta com a gente, pessoal. Um grande abraço.